Meus queridos irmãos, muito boa noite, com a graça do nosso Senhor Jesus, na paz do nosso Senhor Jesus. Segundo domingo, afastados, por decreto governamental, estamos proibidos de nos reunir na igreja. Mas, como já lembrei aos irmãos, estamos proibidos de nos reunir, de adorar a Deus, de cultuar a Deus, de estudar a sua palavra, não. Então, os irmãos diariamente estão recebendo os textos para leitura, com a família, juntos, e a mensagem nos domingos, como estamos mandando para os irmãos. Hoje nós vamos tratar sobre restaurando a alma com a palavra, no texto de Lucas, texto conhecido, que trata daqueles dois discípulos a caminho de Emaús. Lucas 24, de 13 a 35, que diz assim, vou ler para os irmãos, é um texto um pouco longo, mas é bom a gente ler todo para tomar pé de tudo que aconteceu aqui. Como restaurar a alma, como Jesus fez com eles. Naquele mesmo dia, dois dos discípulos, estavam a caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas eles não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, a lei, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando-lhe o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então, irmãos, um trecho longo, mas nos relata este fato muito interessante ocorrido com dois discípulos, com a alma abatida, e como Jesus lhe restaurou a alma. Irmão, nós estamos há 1 ano da pandemia. Nada a comemorar, nenhum aniversário a comemorar. 1 ano da pandemia. Para além dos principais problemas, ou dos problemas primários da infecção com Covid-19, que tem causado tanta morte, inclusive de alguns não poucos conhecidos, até entes queridos nossos, secundariamente a paralisação das atividades econômicas na tentativa de aumentar
A proliferação, o contágio, acarreta a falência de muitas empresas, o desemprego de muita gente, e ainda somos bombardeados o tempo inteiro pelos noticiários sempre catastróficos, negativos, através de todas as mídias, o que tem levado muitas pessoas a um estado de medo, pânico, na verdade, desânimo e até depressão. Infelizmente, irmãos, mesmo diante de uma situação social tão grave, que afeta a todos, há quem critique as pessoas que ficam com medo, que ficam desanimadas ou que ficam deprimidas, afirmando que esse tipo de coisa, na verdade, é retrato de algum pecado específico ou é causado por algum pecado específico, que crente não pode entrar nesse estado de coisa, que crente não entra em depressão. Eu já ouvi isso de líderes da igreja. Porém, quando nós examinamos a Bíblia, encontramos santos de Deus, que a própria Bíblia chama de heróis da fé, alguns, como Jó, Elias, Jonas, Jeremias. O próprio Paulo chega a dizer que cheguei a desesperar da própria vida, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. E nós vimos que esses homens citados aqui, Jó, Elias, Jonas, Jeremias, por exemplo, passando por terríveis momentos de desânimo, de agonia, de depressão, chegaram a pedir a morte, desejaram a própria morte e foram restaurados pelo Senhor, pela sua palavra. Nesse trecho que lemos, encontramos 2 discípulos de Jesus desanimados, deprimidos ou em princípio de depressão, não é? Decepcionados, em estado de grande melancolia. E por que eles estavam assim? Como foi o seu tratamento? Qual o resultado desse tratamento? É disso que a gente vai ver aqui, irmãos. Nós vimos no texto longo lido que os discípulos haviam saído de Jerusalém totalmente frustrados e estavam se dirigindo a uma aldeia chamada Emaús quando o Senhor Jesus se aproximou deles sem ser reconhecido. Não entendemos porque 2 discípulos que conviveram com Jesus não o reconheceram, já que ele ressuscitou com o mesmo corpo, só que agora não mais sujeito ao tempo, à temporalidade, às vicissitudes dessa vida, desse mundo condenado. Muito bem. Então Jesus lhes perguntou o que é que está preocupando vocês. Por que vocês estão assim? Né? E o texto aqui diz, no versículo 17, que eles estavam entristecidos. Versículo 17. Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Na sequência do texto, eles explicam o motivo da sua tristeza, que foi a morte de Jesus, o seu mestre. Só tu não sabes disso? Que coisa interessante, irmãos. Aqui nós podemos ver que mesmo os discípulos que conviveram com o Senhor Jesus e que ouviram os seus ensinamentos até poucos dias atrás, estavam passando por momentos de grande tristeza, possivelmente um princípio de depressão, porque o seu mestre, em que eles esperavam tanto, havia simplesmente morrido, crucificado ainda por cima. Mas aqui também nós podemos ver, irmãos, como o Senhor Jesus se interessa pelos nossos problemas e quer que nós mesmos lhe contemos os nossos problemas. Ele sabe, mas Ele quer que nós contemos o problema, né? Ele quer ouvir de nós mesmos. Por isso a oração constante, irmãos. Como é bom saber disso. Ele sabia que os discípulos estavam naquela situação e por que eles estavam naquela situação, mas mesmo assim ele quis ouvir deles. Por que vocês estão assim? Qual a causa dessa tristeza tão grande? Como a solução de todo problema, irmãos, começa exatamente pela identificação da causa, o diagnóstico do problema. Lembra dos médicos que ficam perguntando para a gente, para eles terem noção do que é que está acontecendo conosco? Então Jesus extraiu isso dos seus discípulos, e vemos no versículo 21
que quando eles disseram para o Senhor Jesus qual era o problema, Jesus identificou logicamente de cara e lhes chamou a atenção, a sua visão estava errada. O seu entendimento dos fatos estava errado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Já temos visto em tantas mensagens, em tantos estudos, eu tenho mostrado isso a vocês, os discípulos, inclusive os 12, lembram de João e Tiago? Mestre, quando estiver no teu reino, dá que nos sentemos um à direita e outro à esquerda. O Evangelho diz que foram eles mesmo que pediram isso, o outro diz que foi a mãe deles. Não interessa. O que interessa é que eles achavam que Jesus ia sentar num trono feito Davi, ou feito um César da vida lá, e que eles teriam lugar de ministros de alguma coisa. Então reparem, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, ou seja, o seu estado depressivo, de grande tristeza, começou com uma grande decepção. Não podemos negar, irmãos, que muitas depressões têm origem fisiológica e orgânica, mas certamente a maioria delas se desencadeia a partir de uma decepção, a partir de um fracasso, como tem acontecido com os médicos ou o pessoal todo da linha de frente do combate à pandemia. Quantas vezes temos visto na televisão ou recebido mensagens de pessoas amigas? Quantos deles têm entrado em depressão pelo esgotamento físico mesmo? Estão há um ano trabalhando sem parar, por lutar tanto e perder tantos pacientes. Quantas centenas de pessoas morreram nas mãos desses médicos, totalmente esgotados, sem ter recursos para combater o vírus. Então muitos têm entrado em depressão mesmo, afastados do serviço por depressão. Isso acontece no nosso cotidiano, irmãos, muitas vezes. Quando vemos frustrados as nossas expectativas sobre o casamento, separação, sobre os filhos, desobedientes, incapazes às vezes, sobre uma pessoa em quem confiamos, que nos decepciona, nos trai de alguma forma, sobre o curso que fizemos, não é bem isso que eu quero, não era bem isso que eu queria, sobre a profissão que escolhemos. Eu, quando ainda era do banco, tive uma funcionária que era caixa, que era médica. Não era a profissão que ela queria, era a profissão que os pais quiseram para ela. Ela era caixa do banco, não exercia a profissão de medicina. Com certeza não era o que ela queria, fez por causa dos pais. Então, irmãos, sobre um negócio fracassado, quantas vezes o negócio quebra por causas que não foram você quem deu, não foi má gestão, não foi mau planejamento, outras causas, como por exemplo agora a Covid. Fechamento do comércio como o governo determina. Então, irmãos, nossas esperanças vão por água abaixo e dizemos como discípulos, nós esperávamos que não aconteceu o que nós esperávamos e entramos num estado depressivo, que às vezes termina em depressão mesmo. E isso precisa ser tratado corretamente. E qual é esse tratamento? Já falamos que a maioria dos estados depressivos se desencadeia, na verdade, a partir de pensamentos errados, a partir de entendimentos errados das coisas, expectativas frustradas, como foi o caso desses dois discípulos aqui. O texto nos ensina que a partir da sua própria confissão, quando eles disseram para Jesus qual era o motivo da sua tristeza, o Senhor Jesus os repreende e lhes mostra que eles estavam errados quanto à maneira de ver o problema, estavam errados quanto à maneira de pensar sobre o assunto, 25 a 27. Então lhes disse Jesus, ó nécios, nécio é tolo, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Então, irmãos, é interessante notar
que o Senhor Jesus não utilizou nenhuma técnica de aconselhamento, tipo técnica de psicologia, ou alguma nova técnica, ou o que fosse. Não criou nenhum método novo, nem lhes deu nenhuma nova informação. Embora ele tivesse toda a autoridade e sabedoria para fazer qualquer dessas coisas. Ou criar uma técnica nova naquele momento, ou um método novo de restaurar a alma de seus discípulos, ou uma nova informação, uma nova revelação que eles não sabiam ainda. Não, irmãos, o que o Senhor Jesus fez para lhes restaurar a alma foi corrigir o seu ângulo de visão, corrigir a sua forma de pensar. E como ele fez isso? À luz das Escrituras. Jesus lhes mostrou pelas Escrituras que a sua morte não era o fim, que a cruz fazia parte da glória de Deus para a nossa salvação, o plano de Deus, que convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, versículo 26 que nós lemos aqui. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Então o Senhor Jesus os levou a pensar novamente sobre o que tinha causado a sua tristeza, seu princípio de depressão, a sua decepção. Só que agora, com o entendimento correto, com a visão correta, com o pensamento correto, à luz das Escrituras. Irmãos queridos, eu insisto tanto nisso. Nós precisamos aprender a palavra de Deus para poder pensar com a mente de Cristo. Como Paulo diz aos Coríntios, nós porém temos a mente de Cristo. Temos mesmo? É isso que o apóstolo Paulo quer dizer em Romanos 12, 2, quando nos ensina que precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, do nosso pensamento, exatamente para que experimentemos qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E só conseguiremos isso através do conhecimento da palavra de Deus. E só conseguiremos isso através do estudo diligente da palavra de Deus em constante oração. Não há outro jeito, irmãos. Quando estamos deprimidos, nossos pensamentos tendem a ficar concentrados em nós mesmos. Entramos num processo, às vezes, de autocomiseração, ficamos chorosos, abatidos, achando que nada dá certo, que não aguentamos mais, como os pobres médicos. Tudo porque estamos com pensamentos errados, compreensão errada a respeito do problema que nos afeta. Como um médico que disse para mim, muito entristecido porque não havia sido contemplado com a vacina, por não estar mais na linha de frente. E o tempo que ele esteve na linha de frente, não é reconhecido isso. Então isso é uma visão errada. É uma ideia de que eu trabalhei para homens e devo ser reconhecido pelos homens. Não! A nossa visão é de que trabalhamos para Deus e devemos ser reconhecidos por Deus. Se os homens vão me reconhecer ou não, Deus trata disso. A mim me pertence a justiça, ele disse isso. Então, irmãos, prestem atenção. A compreensão errada dos fatos. Lembra do profeta Elias? Ele pensava que era um coitado, o único profeta vivo, como ele imaginava, o único servo fiel a Deus em todo Israel. Então Deus lhe falou que ainda havia mais 7.000 em Israel que não dobraram os joelhos a Baal, ou seja, pela sua palavra, que é o remédio eficaz para restaurar a alma, é o remédio eficaz para a correção do nosso pensamento, exatamente para restaurar a alma. Salmo 19:7 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Foi isso que Jesus fez com os seus discípulos. Embora ele pudesse mudar os seus pensamentos utilizando os outros recursos, como já disse, afinal ele é Deus. Mas o nosso Senhor utilizou
a palavra. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. As nossas lições dos meses anteriores foram exatamente sobre as Escrituras que Jesus usava. Que era isso aqui, a lei, os profetas, os salmos. Né? Então nós precisamos aprender a palavra de Deus, irmãos. O aconselhamento eficaz para nos restaurar a alma tem que estar embasado na palavra de Deus, a não ser que um processo depressivo tenha origem fisiológica, orgânica, caso em que deverá ser, com certeza, consultado um médico especialista no assunto. É necessário algum medicamento, se for o caso. Se sabemos que o Senhor Jesus, sendo Deus, se limitou a usar as Escrituras para tirar os seus discípulos de um estado de princípio de depressão, de tristeza em que se encontravam, certamente não é nada razoável que nós, os crentes, de fato, recorramos a qualquer tipo de aconselhamento à parte das Escrituras Sagradas, visando corrigir comportamentos, decepções derivadas de entendimento errado acerca das Escrituras, como eu falei, da pessoa triste porque não reconheceram o meu trabalho. A palavra é capaz de restaurar a alma de uma pessoa assim, apenas lhe mostrando qual é o foco correto, qual é a interpretação correta dos fatos. Por último, irmãos, o texto nos mostra qual o resultado do tratamento aplicado pelo Senhor Jesus aos seus discípulos. A partir do versículo 28, nós vemos aqui: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde estavam reunidos os 11 e os outros com eles. Então repare, irmãos, a partir do versículo 28, nós vemos que depois de terem ouvido a palavra, depois de sentirem a paz que só Jesus pode oferecer, os discípulos começaram a reorganizar seus pensamentos, pediram ao Senhor que ficasse com eles, e como o Senhor é sábio, depois de discorrer sobre as Escrituras, o que os trouxe para junto deles, para junto do Senhor Jesus, o que lhes deu conforto ao partir do pão. Certamente Jesus fez com que eles recordassem a ceia, o último ensinamento, o Calvário, a cruz, do que ele havia dito mais de uma vez sobre a sua ressurreição, do 30 ao 31, que já lemos aqui. Então nós precisamos aprender esta lição, irmãos. Achamos que o nosso problema é grave? Que tal pensar de acordo com a palavra? Que tal, pela palavra, pela oração, vamos ao Calvário? Vamos lembrar da cruz. Vamos lembrar que, como ensina o apóstolo Paulo, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse todas as coisas aqui, irmãos, é todas as coisas mesmo, relacionadas à nossa salvação, santificação e glorificação. Não necessariamente coisas materiais, normalmente a gente só pensa nisso. Romanos 8, 32. Então consideremos essas coisas, queridos. Quando o Senhor Jesus encontrou os seus discípulos entristecidos, eles estavam deixando Jerusalém, indo para Emaús. Agora, com uma nova visão, com seus pensamentos reorganizados à luz da palavra,
eles imediatamente, era o cair do dia já, eles imediatamente voltaram para Jerusalém, para a comunhão dos irmãos, para contar o que lhes aconteceu, como foi aberto o seu entendimento para as coisas. Lembra do Salmo 19:7 que já citamos? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Foi isso que o Senhor Jesus fez com os seus discípulos. Se a depressão é um mal que nos atinge e normalmente nos afasta de Deus, nos afasta dos irmãos, da comunhão dos irmãos, o aconselhamento à luz da palavra é eficaz para restaurar a alma, para reorganizar os nossos pensamentos e nos fazer desejar a presença do Senhor e a comunhão dos irmãos. Pela graça de Deus, através da sua palavra que lemos, Ele mesmo restaura o entendimento dos seus filhos, a fim de que não esqueçamos de que, sejam quais forem as circunstâncias, com pandemia ou sem pandemia, devemos viver ou morrer para louvor da sua glória. Esta é a mensagem de Deus para a sua igreja. Amém.